Boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma reunião da Tertúlia Literária do IFB Campus Riacho Fundo. Estamos realizando um ciclo de leituras de mitos clássicos e hoje daremos continuidade a este ciclo, realizando a leitura do mito de Hércules, ok? Vou só aproveitar aqui para informar uma atualização que eu fiz no nosso cronograma aí de reuniões, né? A gente leu na semana passada o mito de Teseu, e nesta semana a gente vai fazer o estudo do mito de Hércules. E o mito de Hércules, como a gente vai ver, é um mito assim, grande, longo, denso, um enredo intrincado, tem muitas idas e vindas. Então, assim, provavelmente a gente não vai, para fazer para compreender bem esse mito, a gente precisa dedicar mais tempo à leitura dele, né? Então, eu vou propor que a gente faça da seguinte forma. A gente vai fazer hoje um encontro mais destinado à leitura do mito, muitos episódios que eu acho muito interessantes. Eu vou fazer breves comentários, mas de caráter mais explicativo e menos interpretativo. E na próxima sexta-feira a gente vai fazer um encontro temático. O tema do nosso encontro será herói. E aí, nesta oportunidade, nós discutiremos de forma mais aprofundada certos aspectos, tanto do mito de Hércules, como do mito de Teseu, e também de um outro herói, do qual não falamos, mas que é um herói também importante na mitologia grega, que é o Perseu. Então, a ideia é a gente tentar fazer, então, uma espécie de interpretação mais ampla, focada nesse tema do herói, que é um tema importantíssimo na mitologia e na literatura. Né? Vocês sabem que, por exemplo, o Joseph Campbell tem a sua teoria do monomito, né? A ideia de que todos os mitos, né? E até um pouco mais, né? De que todas as narrativas, ao fim e ao cabo, né? Tem uma espécie de enredo comum, que ele chama de monomito, cujo centro seria a jornada do herói. Então, você vê a importância, né? E o herói, na verdade, é uma figura central, eu diria assim, na tradição literária ocidental. Muito da nossa literatura e também da nossa interpretação literária circula em torno da ideia de herói e de heroísmo. Então, eu acho que vale a pena a gente fazer uma discussão um pouco mais aprofundada sobre esse tema. Então, vamos aproveitar esses dois mitos que nós estudamos para a gente poder fazer uma discussão mais qualificada desse tema. Aí eu vou abrir um parênteses aqui, rápido. Aqui na semana passada a gente fez o estudo do mito de Teseu e ao final daquele estudo, né, eu tentei mostrar, né, eu tinha, na verdade, por objetivo mostrar conexões que existiam em obras da nossa cultura, né, obras cinematográficas, conexão que existe entre o mito de Teseu e certas obras, né? Como que o mito de Teseu, de alguma forma, produz influências ainda hoje. E aí eu citei um filme em especial, que eu acho assim, que faz uma conexão, inclusive, deliberada, né? Há aspectos no filme que você consegue perceber. Isso aqui é deliberadamente uma referência ao mito de Teseu, né? Que é o Inception, traduzido para o português como origem, né? A origem. Né? É uma tradução que eu entendo, mas eu não gosto muito, porque Inception tem também uma conotação de inserção, né? Que tem a ver com a história do filme. E aí a Rayane disse que assistiu, né? Falou, gostei bastante, acho que tenho que assistir mais umas 3 vezes para entender inteiro, né? Teve uma parte que eu fiquei muito perdida, mas eu achei tipo, muito bom, bem interessante. Alguém mais assistiu aqui? Chegou a assistir esse filme? Inception, ou A Origem, com Leonardo DiCaprio? Professor, eu acabei esquecendo, mas hoje eu vou assistir. Você já assistiu, Kalani, esse filme? Professor, tá lembrando partes dele, como é que é? É um filme com Leonardo DiCaprio em que ele é um espião, mas é um espião, digamos assim, mais sofisticado, porque ele faz espionagem entrando nos sonhos das pessoas. Você lembra? Assisti sim. Assisti, é isso mesmo. E Só aí que eu não consegui ver a ligação, não, entre Teseu e
e esse filme. Ana Clara, você chegou a ver o filme? Cheguei, não. Eu tô sabendo agora, na verdade, porque eu não Ah, é terminei de verdade. assistir a gravação toda. Eu fui até a parte que tava explicando sobre a morte do Teseu. Aí eu vou terminar de assistir agora. Aí eu assisto o filme também. Qual é o nome mesmo? Inception. Ou, vou botar aqui no chat, né? Inception é o nome em inglês, né? Ele foi traduzido como Origem. A Origem. Acho que é Origem. Acho que é Origem só. Origem. É com o Leonardo DiCaprio. Então vamos fazer o seguinte. Minha proposta é, já que nós vamos na semana que vem. Pode falar, Rayane. Professor, o Hum, final, eu posso perguntar, ou tipo, porque teve gente que não assistiu ainda, né? É quando eu você pode dar entendi o spoiler. final. Eu fiquei meio. Era essa parte que eu fiquei meio perdida nele. Vamos fazer o seguinte, minha proposta é a seguinte, como nós vamos na próxima aula fazer uma discussão temática, vamos ver se a gente consegue todo mundo assistir o filme, eu vou até reassistir o filme para poder pegar mais algumas coisas, e aí a gente aproveita lá, quando a gente for falar sobre fazer o gancho com o Teseu, aí a gente faz uma discussão sobre o filme, e aí eu tento mostrar para vocês as conexões que existem entre o mito de Teseu e aquele filme. Eu vou dar uma só, uma que não é uma... Ana Clara, eu acho que ele não tem no Netflix, sabia? Se eu não me engano, eu assisti no Netflix. HBO, eu não sei. Eu comprei o filme no YouTube. A Rayane viu duas conexões, então vamos lá. Cite uma delas, Rayane. A mais Acho óbvia. que a maior é o labirinto, assim. Eu acho. Sim, tem o lance do labirinto, né? Você tem, digamos assim, existem... o labirinto lá, ele tem uma dimensão dupla. Né? A gente vai ver isso. Agora, tem uma que é uma referência, na verdade, né? É uma referência, assim, muito... Chega a ser, assim... ela é muito clara. Você consegue lembrar? Qual é o É nome? tipo assim, pra mim, é Qual... tipo, era o você- labirinto, assim, a maior pra mim era o labirinto, mas agora, tipo, Sim, o labirinto também, é claro, mas veja bem, qual é o nome da arquiteta que o Leonardo DiCaprio contrata? Você lembra? é tipo o mesmo nome do, do arquiteto lá do Teseu. Não do arquiteto, porque ela é uma arquiteta. Se bem que hoje a atriz, né, mudou de sexo, né? O nome dela é Ariadne. Você lembra? Ah, nossa, verdade. Essa, digamos, é a mais deliberada, né? O nome dela é Ariadne e o desafio que ela precisa cumprir para, digamos, provar a sua competência é produzir um labirinto, né? Um labirinto do qual um labirinto que o DiCaprio não consiga solucionar num tempo lá, 1 minuto, se não me engano, que ele dá, né? Porque ele não consiga solucionar. Né? Então, assim, essa é só uma, né? É a mais escancarada das referências. Mas vamos fazer o seguinte, então, que eu acho que vai ser bem legal se a gente fizer assim. Vamos tentar assistir o filme, e aí, na próxima semana, a gente fala do herói, né, desse tema, e aproveita para poder fazer digamos, esse estudo, essas analogias possíveis entre a Inception e o mito de Teseu. Tem um outro filme também, que eu assisti há um tempo atrás, chamado Cubo, o Cubo, não me lembro bem. Esse é um filme, se não me engano, de 1997. É um filme interessante também, que também ele explora essa ideia do labirinto. E também, de alguma forma, evoca a, a, a figura do labirinto, né? E a figura também do Minotauro. Se bem que o Minotauro aparece, digamos, ali nesse filme de um modo mais elusivo, né? Ele não existe uma figura que você possa dizer que é o Minotauro, mas existe, digamos, uma espécie de fenômeno que corresponderia ao Minotauro, no caso do mito de Teseu, né? Se vocês quiserem assistir esse filme também, recomendo. Esse, já deixo já de antemão aqui, que é um filme que pode causar
algum incômodo para algumas pessoas, porque ele tem algumas cenas bem violentas, né? Então, se você é sensível, recomendo que não assista esse filme, tá bom? E é um filme meio meu Deus do céu, claustrofóbico também, né? Então, esse é para quem tem o estômago mais forte, tá? Mas aí eu vou fazer algumas conexões também com ele depois, na próxima semana, né? Então, vamos lá então, vamos passar para o estudo do mito de hoje. Vou fazer uma rápida apresentação de aspectos gerais do mito, e aí imediatamente depois a gente faz a leitura de um poema homérico, em que a gente tem, tipo assim, a síntese do enredo de todo o mito de Teseu em 8 versos, né? Ver a capacidade do sujeito de sintetizar as coisas. E depois nós vamos fazer a leitura, então, dos episódios do mito, né? Em primeiro lugar, eu falei na semana passada, né, que Hércules ele teria vivido uma geração antes de Teseu. Existiu, por exemplo, aquela oportunidade em que Teseu, ainda criança, né, encontra Hércules, né, quando Hércules vai visitar Piteu, né? Então, Hércules é um herói, digamos assim, mais antigo, né, comparado com Teseu, né? Há outros episódios em que também Hércules digamos assim, toma parte em expedições na qual Teseu participou, né? Existe um outro herói do qual nós não falamos, e eu quero falar porque ele também é um herói importante, embora a gente não vá ler o mito dele, né? Que é Perseu. Então você teria, assim, 3 grandes heróis, né, que têm uma saga própria, né, na mitologia grega, que Perseu, Hércules e Teseu, nessa ordem cronológica, né? Há outros heróis, na verdade, por exemplo, Aquiles, né? Mas Aquiles é um guerreiro que é um personagem de uma história maior, né? E, pelo menos pelo que me consta, não existe uma saga de Aquiles, né? Não existe uma história de Aquiles, assim, bem estruturada fora da Guerra de Troia. Aquiles é o grande herói da Guerra de Troia, mas ele não tem uma saga própria, né? Bem, voltando. Eu volto meu cachorro dar um chilique aqui. Então, esses são os 3 grandes heróis da mitologia grega, né? Como eu informei, né, na semana passada, né, o herói é esse ser intermediário entre os deuses e os homens, né? E a gente vai ver que Hércules é uma figura, em certo aspecto, até superior mesmo aos outros heróis, em termos de estatura, né? A tal ponto de que ele chega a participar ele toma lugar em uma guerra do lado dos deuses. Ele luta do lado dos deuses, né, contra os gigantes, né? Você vê a estatura desse herói, né? De uma certa forma, Hércules é o herói arquetípico da mitologia grega. Ele seria aquele herói que reuniria as qualidades que são próprias do herói. Como nós vimos, por exemplo, na semana passada, né? Teseu, ele é um herói de feitos grandiosos do ponto de vista físico, da sua força, né? Mas ele não chega a ser um herói que é grandioso também do ponto de vista, digamos assim, espiritual, né? Do ponto de vista psíquico, né? Tanto é que, como a gente viu, a história de Teseu, a saga de Teseu, ela é uma espécie de... Ela segue uma senoide, né? Uma curva senoide, né? Teseu ascende à medida que ele vai realizando os seus trabalhos, né? Na medida que ele vai realizando passando pelas suas provações. Então ele vai ascendendo em fama, em poder, em força, mas depois disso a gente nota que há um momento em que ele começa a decair, né? E o seu descenso é de natureza espiritual, principalmente, né? Eu tentei mostrar que ele realiza os seus feitos como uma espécie de rito de iniciação, um rito de passagem, né? Só que ele faz a passagem de um ponto de vista, digamos, burocrático, né? Mas ele não incorpora os aprendizados que ele deveria incorporar na sua saga. Então, por isso, ele tem um final melancólico. A morte dele, né? Até muitos de vocês me lembram que foi se é a Giovanna que observou, né? Que é uma morte melancólica, que é uma morte indigna da morte de um herói. Nós veremos que não é o caso
de Hércules, né? Hércules não, Hércules tem uma trajetória completamente ascendente. Completamente ascendente. Mas há um problema no mito de Hércules, que é um problema também, digamos, que é derivado da sua fama, né? Como Hércules, ele era um guerreiro, desculpa, um guerreiro, ó, um herói muito famoso na Grécia, até quem diga que ele era mais famoso do que o próprio Zeus, né? E aí, né, é difícil fazer uma afirmação dessa, mas assim, se era mais ou menos, não importa, mas a ideia é que ele era tão famoso quanto um deus, né? Inclusive havia cultos e sacrifícios que se faziam, né, em nome dessa figura, porque a gente vai ver que no final da sua vida ele é deificado, ou seja, ele se transforma em um deus, né? Ele passa pelo processo da apoteose, né? A apoteose é esse processo no qual, né, você ascende à condição divina. Hércules, então, é como que esse herói prototípico, né? É a própria figura do herói, né? E por isso, como ele se tornou muito famoso, acontece também que a sua mitologia começou a se tornar muito confusa. Por quê? Porque há muitas adições, interpolações ao seu mito. Ou seja, o que seria uma interpolação? Interpolação é quando você tem lá o texto, alguém tem o texto, e aí outro vem e adiciona alguma coisa ao texto. Entendeu? A adição é quando você tem as variantes, né? Você tem várias versões da mesma história. Então, assim, Hércules sofre, o mito de Hércules tem esse problema. Por exemplo, há os mitógrafos que dizem que não foram 12, mas que foram 10 trabalhos, né? Em cada um dos trabalhos há certas variações, né? A própria história do seu nascimento, como é de costume, há também variantes, né? Então, por tudo isso, é muito difícil ter uma narrativa ordenada e organizada do mito de Hércules. Para você fazer isso, você sempre vai precisar fazer escolhas que soarão, ou que soarão não, que serão, de um certo modo, arbitrárias, né? Então, o que os mitógrafos procuram fazer? Os mitógrafos, via de regra, eles organizam a saga de Hércules em ciclos, né? Assim, ciclos, e aí eles reúnem as histórias, as várias histórias que estão ligadas a esse tema, a um tema do ciclo. Vou explicar já, vou falar o ciclo para ficar mais claro, né? E aí tentam fazer, né, uma história com base nas várias narrativas disponíveis. Lembrando, esse exercício sempre tem um grau de arbitrariedade, porque nós não temos assim... Só um minutinho, deixa eu só... Nós não temos meios seguros para fazer essa seleção dos textos. Esse texto aqui é o texto, digamos, canônico, esse aqui é um texto não canônico, né? Então há sempre um certo grau de arbitrariedade, como é próprio do mito, né? Bem, mas quais são os ciclos, então, que os mitógrafos costumam utilizar? O primeiro é o ciclo que reúne os acontecimentos de nascimento, infância e a educação de Hércules. Pessoal, hoje eu vou pedir, assim, paciência a vocês, porque vocês notaram que minha voz não tá boa, né? E minha esposa não vai poder participar para fazer a leitura. Então, eu vou falar um pouco mais devagar e vou precisar interromper às vezes para poder beber uma água. O segundo é o ciclo mais famoso de Hércules, que é o ciclo dos 12 trabalhos, né? Certamente todo mundo já ouviu, né, essa expressão, os 12 trabalhos de Hércules, né? Então, esse é o ciclo mais famoso, reúne os trabalhos que ele realizou a mando de Euristeu. Aí existe um terceiro ciclo chamado de aventuras secundárias, né, que são aventuras que ele pratica no curso dos 12 trabalhos, né? Em alguns dos trabalhos, né, quando ele vai realizar o trabalho, né, ele antes de realizar o trabalho, ele precisa vencer outras dificuldades. Ele passa por outras dificuldades. Então, no final das contas, ele realiza mais do que 12, né? Porque às vezes ele entra em guerra com alguém, às vezes ele precisa superar um certo desafio que se interpõe no caminho até ele alcançar o que ele precisa. Por exemplo, no 11º trabalho, quando ele vai buscar os pomos das Hespérides, né, ele tem... Não, se bem que isso é parte da estratégia, né? Mas ele antes disso, ele encontra Prometeu. Lembra de Prometeu? Ele encontra Prometeu acorrentado, né? E aí ele faz uma espécie de trabalho extra aí, né, com Prometeu. Ele liberta Prometeu das suas penas. Depois, há um ciclo de aventuras independentes, que não estão conectadas aos trabalhos, né? E, por fim, há o ciclo da morte
e da apoteose de Hércules, né? Então, esses são os ciclos. O que nós vamos fazer hoje? Para a gente poder entender a história e não ficar uma coisa vaga, então a gente vai realizar a leitura do nascimento, que é importantíssimo entender as circunstâncias do seu nascimento, porque, inclusive, o próprio nome nós veremos, né? Há um outro nome a que se refere ao herói chamado Alceu, né? A gente vai ver por quê, né? Na verdade, ele tem o nome de Alceu, que é o nome que ele, digamos, seu nome de nascença, né? E há Hércules, que é um nome honorífico, que tem a ver com o seu nascimento e com a inimizade que existe entre ele e Hera, né? Uma das possibilidades dadas aí para a etimologia do nome Heracles, né, seria, né, a glória de Hera. A glória de Hera, ou uma outra possível aquele que estava a serviço de Hera, uma coisa assim, né? Hera, como vocês sabem, é a mulher de Zeus. A gente vai ver por que ele é a glória de Hera, né? E tem até um pouco de ironia nesse nome aí, né? Aí a gente vai ler depois alguns dos trabalhos, né? Vou ver se eu consigo ler aqui uns 2, 3, pelo menos 3 ou 4, eu planejei, mas vamos ver como é que está o tempo, né? E aí, por fim, eu queria ler alguma coisa do ciclo da morte, né? Eu quero ler... Desculpa, vou ler uma aventura independente, que é Arquelô, Hércules lutando com Arquelô por Djanira, e, por fim, a morte de Hércules. E aí a gente tem uma ideia bem global e entende bem, né, mais ou menos como os mitógrafos organizaram a saga de Hércules, ok? Bem, vou então iniciar aqui a leitura. Vou primeiro projetar aqui. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguma dúvida? Antes de eu iniciar a leitura, fique à vontade. Eu vou ler, então, aqui esses versos de Homero, né, atribuídos a Homero, né, porque eles têm fazem um bom resumo aí do enredo. Só uma coisa, eu vou me referir, provavelmente, vou me referir ao herói, ora pelo nome de Heracles, ora pelo nome de Hércules, tá? Hércules é o nome latino, né, e nós conhecemos muito das figuras da mitologia grega pelos seus nomes latinos, né? E, na verdade, eu até usei na própria... Oh, meu Deus do céu. Que barulhento aqui, que difícil. Eu usei na divulgação dessa tertúlia o nome de Hércules. Por quê? Porque esse é o nome pelo qual as pessoas conhecem o herói, né? Muito mais do que Heracles, né? Heracles é um nome grego. E como a gente vai ver, né? Esse é o nome que aparece em muitos textos, né? Então, assim, eu posso falar Hércules ou Heracles, a depender, né, do que vier à minha cabeça, mas estamos falando sempre da mesma pessoa, né? Do mesmo herói. São as variações aí dos nomes da mitologia grega. Então, vamos lá. É a Heracles, filho de Zeus, que vou cantar. Ele que é de longe o maior dentre os que habitam a terra. Aquele a quem Alcmena é a sua mãe, nós veremos, né? Na Tebas de belos corvos, deu à luz, após unir-se ao Crônida de sombrias nuvens, né? Crônida aqui, lembrando que é o próprio Zeus, né, que é filho de Cronos. Então ele é chamado de Crônida. Crônida significaria aquele que é filho de Cronos, né? Então, o que está dizendo é que Alcmena, né, se uniu ao Crônida, a Zeus, né? E dessa união nasceu Hércules. A gente vai ver que a história é um pouquinho mais cabulosa do que isso aqui, né? Errou e sofreu, primeiro sobre a terra e no mar imenso. Em seguida triunfou, graças à sua bravura, e sozinho executou tarefas audaciosas e inimitáveis. Agora habita feliz a bela mansão do Olimpo nevoso, e tem por esposa a Hebe de lindos tornozelos. Então aqui, né, ele faz uma síntese maravilhosa da saga. Peraí, deixa eu ver se eu consigo... Não dá para ver tudo aqui. Da saga do herói, né? Então, nasceu de Zeus e Alcmena, depois errou e sofreu, ou seja, passou pelos seus trabalhos, né?
executou tarefas inimitáveis e, por fim, né, foi recebido na mansão do Olimpo, ou seja, entre os deuses, né, e teve por esposa, nessa ocasião da sua vida, Hebe, né, que ele teve outras esposas, né. Aliás, até uma das coisas interessantes no mito de Hércules, né, que os mitógrafos observam, é o número de filhos que a ele são atribuídos, né, é coisa de 90 filhos, né. E uma das razões pelas quais se atribuiu tanto filhos, provavelmente, é justamente aquelas adições que se fazem ao mito para que alguém possa se aproveitar politicamente do mito, ou seja, alguém possa dizer que, olha, eu sou descendente de Hércules. Então, né, começa a criar um monte de histórias paralelas para poder justificar certa ascendência heróica. Ana Clara, boa. Ana Clara perguntou, sozinho? Na verdade, não foi sozinho todas elas. Aliás, até em alguns dos trabalhos que ele realizou, ele contou com a ajuda de certas pessoas. A ajuda, ela é sempre secundária. Ela nunca é uma ajuda, assim, digamos, para executar a tarefa em si, né? Aliás, mentira, tem um único trabalho em que, de fato, ele conta com uma ajuda que não é secundária. É uma ajuda primordial, mas aí é a ajuda de um deus. Nós veremos, né? E não a ajuda de um companheiro. Mas, de fato, ele contou com a ajuda de outros companheiros. Então, isso aí é um pouco, né? Aí pode ser, tem a ver com as variantes do mito, né? Vamos lá, então. Vamos iniciar a leitura aqui agora dos episódios. Ok. Então a gente vai começar aqui fazendo a leitura do nascimento, da história do nascimento dele. Naqueles dias longínquos, quando se acreditava no imenso poder de Zeus sobre todos os deuses e homens, vivia nas terras da Hélade. Só uma observação. Hélade, gente, é o nome pelo qual os gregos antigos, né, chamavam sua própria terra. Então, na verdade, os gregos não chamavam a sua terra de Grécia, tá? E nem, na verdade, nem chamavam a sua própria terra de Grécia e nem chamavam a si mesmos de gregos. Chamavam de helenos, ok? Então, Hélade, na verdade, era o nome a eles que eles atribuíam à sua terra. A Grécia é um nome que se dá, se eu não me engano, desde o ponto de vista latino. Né? Os latinos chamavam os helênicos, né, de gregos, ok? Então, vivia nas terras da Hélade um herói que os mortais admiravam e amavam mais que aos próprios deuses. Seu nome era Hércules, e seus feitos maiores em quantidade e ousadia do que tudo que se pudera ver antes. Sendo tão extraordinária a figura, Hércules não se conteve nos estreitos limites de uma única e específica região. Tornou-se o herói de toda a Grécia, e mais que isso, a emblemática expressão heróica dos anseios de todos os helenos. Como se sabe, naquela época, a Grécia era composta por pequenas cidades-estado, que viviam a guerrear umas contra as outras. O resultado era a ruína e o desespero. Ao lado disso, porém, visto que todos os povos da Hélade falavam a mesma língua, reverenciavam os mesmos deuses e compartilhavam o mesmo amor pela vida, pouco a pouco, imaginaram-se unidos num só estado. Tratava-se apenas de um desejo, está claro, mas é justamente desse sonho de paz que fala a linguagem da mitologia, com enorme beleza, ao narrar o nascimento de Hércules. Essa aqui, obviamente, né, a gente está lendo, né, como eu falei, uma versão, digamos, moderna do livro, escrita por um mitógrafo, não mitógrafo, né, por um mitólogo, melhor dizendo, né, moderno, né, que vai reunir, fazer o estudo das várias fontes, né, e compor o mito, porque como eu mostrei para vocês, né, é difícil a gente achar um texto da Grécia Antiga, muitas vezes é muito difícil achar um texto da Grécia Antiga que consiga dar conta do mito completo. Muitas vezes os textos, eles dão conta de aspectos do mito. Então, por exemplo, na tragédia grega, é muito comum que as tragédias peguem um episódio dentro de um grande mito para poder se concentrar naquele episódio. Então, por exemplo, do mito de Prometeu, né, há
por exemplo, uma tragédia que se concentra no exato momento em que Prometeu está sendo acorrentado e recebendo a sua pena, né? Sei lá, por exemplo, do mito da Guerra de Troia, a Ifigênia em Aulis, que é um episódio também, né, quando Agamemnon é obrigado a oferecer sua própria filha em sacrifício para que as tropas helenas possam partir em direção a Troia. Então, e isso ocorre também em outros tipos de textos. Por exemplo, em Ovídio, né, nas Metamorfoses, as Metamorfoses são vários textos curtinhos que falam de certos heróis, mas de forma muito resumida, às vezes só como uma espécie de menção, né, de uma notícia. Então, por isso que, para alguns mitos aqui, eu estou concentrando nessas histórias, digamos, mais essas histórias que foram organizadas por mitólogos mais contemporâneos, tá? Então, como a gente vê, essa primeira parte aqui é um introito, né, uma introdução, que é mais de natureza metanarrativa, né, fala sobre a própria mitologia, né, mas vamos lá. Naqueles tempos, os homens atribuíam os rumos de todas as questões importantes aos desígnios dos deuses do Olimpo. Sentiam, por exemplo, que o próprio Zeus queria ver unidos os estados helênicos e, em nome disso, teria decidido gerar um filho, Hércules, que cresceria para ser um herói munido dos poderes necessários à realização desse desejo. A cidade em que deveria reinar não era outra senão a dourada Micenas, a mais rica e poderosa de todas, fundada por um grande herói, também nascido de Zeus, Perseu, que é o outro herói que eu falei, né? Os três grandes heróis, né? Perseu, Hércules e Teseu. Depois da morte de seu fundador, Micenas viu subir ao trono Electrion, filho de Perseu e pai de 9 homens e de uma mulher chamada Alcmene. Então, Alcmene, já adiantando, né, é a mãe de Hércules. Alta e imponente, ela era a mais formosa e sábia do mundo. Suas tranças grossas e sedosas emolduravam um rosto encantador. Seus longos cílios escuros adornavam olhos grandes e expressivos. A filha de Electrion tinha todas as graças naturais que predestinavam uma mulher a ser mãe de heróis. E, se Zeus fosse o pai da criança, ela certamente daria à luz o maior deles. Assim, dentre todas as mulheres mortais e imortais, Alcmene foi escolhida para ser a mãe de Hércules. Zeus já estava casado com Hera, mas aos homens importava muito ver nos heróis e grandes líderes filhos de algum deus. E, além disso, certos reis gostavam de se vangloriar de sua origem divina. Aqui, na verdade, você vê, é um comentário em que o autor, ele justifica de uma forma não mitológica, né, o nascimento de Hércules, né? Ou seja, né, era esse interesse que havia daqueles que detinham poder, né, de justificar a sua posição por meio a gente já discutiu isso, né, por meio da sua ascendência divina ou heróica, né, e isso era feito por meio de uma genealogia. A genealogia provava, né, que aquela figura era descendente de um deus ou de um herói, por isso, e isso justificaria a sua posição de poder naquela sociedade. Então, para os gregos antigos, parecia natural que os deuses gerassem filhos em todas as mulheres que lhes agradasse. Em todo caso, disse que depois do nascimento de Hércules, nunca mais um mortal concebeu um filho de Zeus. Nessa história, assim como em outras ocasiões, Zeus usou de astúcia para atingir seu objetivo, e teve de esperar bastante tempo até que uma oportunidade se configurasse. Vejamos como tudo se deu desde o início. Electron tinha prometido sua mão. Não, deve ser a mão de sua filha. Electron tinha prometido a mão de sua filha, Alcmene, a Anfitrion, rei de Tirinto. Porém, uma tragédia se abateu sobre Micenas e as bodas foram adiadas. Os 9 irmãos de Alcmene morreram na batalha contra os temíveis Telébões, uma raça de homens com voz de trovão, que tinham tomado todos os rebanhos de Electron e planejavam colocar seu próprio rei no trono da cidade. Sem êxito em seus planos, os Telébões se viram obrigados a dar o gado para Polixeno, rei da Élida, que se encarregaria de escondê-lo.
Mas Anfitrion o descobriu e, querendo ajudar seu futuro sogro, comprou os animais e os reconduziu a Micenas. Para sua surpresa, Electron ficou furioso. Que direito tem, Polixeno, de vender animais roubados? E como você pôde concordar com um negócio vergonhoso como esse? Gritou enfurecido. Por todos os deuses, exclamou Anfitrion, eu só estava tentando ajudá-lo. Eu preferia ver seus rebanhos nas profundezas dos infernos a ver homens perecerem por causa deles. E, exasperado, arremessou sua clava no meio dos animais. Apenas um momento de fúria, e o resultado afigurou-se uma tragédia que jamais pôde ser desfeita. Ao dar nos chifres de um touro, a clava ricocheteou, bateu na cabeça de Electron e o jogou ao chão morto. Então, entender, né? Então, Electron era o pai de Alcmene, havia prometido a ela como é que estão todos os nomes, né? Ao Anfitrion, né? Só que antes do casamento houve essa tragédia, todos os 9 irmãos dela morreram, né? E ele havia sido roubado, né? Teve os seus bois roubados, seu rebanho roubado, né? Aí, né? O futuro genro, né? Na esperança de agradar o seu sogro, compra de volta o gado que foi roubado do próprio sogro, né? Futuro sogro. O futuro sogro fica irado com isso, né? Repreende o pretendente por essa ação, né? Anfitrion, e aí Anfitrion, num gesto de ira, joga a sua clava contra os bois, aquilo bate no chifre de um boi, ricocheteia e mata o rei, pai da Alcmene, né? Depois desse infortúnio, Stênelo, irmão de Electrion, sucedeu no trono de Micenas, e Anfitrion, abalado pela dor do mal que causara involuntariamente, renunciou a tudo que possuía. Aqui eu quero fazer uma pequena observação já para a gente notar uma coisa. Note que esse sujeito aí, né, o Anfitrion, que vai ser o pai carnal, digamos assim, né, de Hércules, ele é vítima de uma espécie de, assim, de evento fortuito, evento, digamos assim, que foge ao seu controle, e que produz uma tragédia. Nós vamos ver que isso aqui é uma espécie de prenúncio de alguma coisa que vai acontecer com Hércules, né? É muito comum, gente, e não só a mitologia, na literatura, mas a mitologia parece que usa isso de forma muito mais produtiva, né? E que você tenha essas histórias em que você parece que tem uma espécie de evento que repercute e que vai produzindo como que eventos similares a ele mesmo, em sequência, só que uma espécie de sequência progressiva, em que a desgraça é cada vez maior, né? Então, note, o sujeito, tentando realizar ali um gesto, né, num certo sentido até benevolente, acaba produzindo uma desgraça. Ele acaba assassinando sem querer o seu próprio sogro. E daí, depois que isso acontece, vamos ver o que ele faz, né? Vamos ver o que ele faz, aí eu boto a comentar. Anfitrion, abalado pela dor do mal que causara, involuntariamente renunciou a tudo que possuía, inclusive o reinado de Tirinto, que acabou tomado por Stênelo, e partiu para Tebas, onde reinava Creonte. Então, né, como que amargurado com aquilo, ele abandona o seu trono e vai para Tebas. Diga-se que nem por um momento Anfitrion deixou de amar Alcmene, e por fim enviou um homem a Micenas com a missão de implorar que ela o perdoasse e perguntar-lhe se, apesar de tudo, ainda desejava o casamento. Foi aí que Zeus pôs na mente de Alcmene a resposta que serviria a seu propósito. Concordo em me casar com Anfitrion, disse Alcmene ao mensageiro, mas com a condição de que, terminados os ritos nupciais, ele trave guerra contra os Telébões e vingue a morte de todos os meus irmãos. Então, note, os irmãos dela... o casamento havia sido adiado, né, porque os irmãos dela haviam sido mortos em guerra contra esse povo. Então, o que ela propõe? Tudo bem, você matou meu pai acidentalmente, eu aceito me casar com você, desde que, depois do casamento, você trave uma guerra contra aqueles que mataram os meus irmãos. Esse desejo não é apenas meu, estou certa de que também assim o quer meu falecido pai.
Anfitrião estava disposto a fazer qualquer coisa por Alquimene e não vacilou em atender a exigência. Mas com que exército? Ele não tinha mais suas tropas. Apelou então a Creonte, rei de Tebas, mas este respondeu: darei o exército que me pede, mas só se você libertar Tebas da raposa de Teumaço. Né? Ora, a raposa de Teumaço era um animal sanguinário que espalhava a destruição nas vizinhanças de Tebas. Aí aqui, ó, o que acontece, né? Para ele poder conseguir obter o que ele pretende, que é uma tropa, ele precisa cumprir um trabalho, né? Então, o trabalho, nesse caso, é matar um animal, né? Mais uma coisa que a gente vai ver que vai como que se reverberar na história de Hércules, né? O que a gente chama na história de Hércules de trabalho, né, os trabalhos de Hércules, em grande medida é isso, é uma caçada que ele precisa fazer algum tipo de monstro ou animal para poder executar esse monstro animal, porque esse monstro animal causa desgraça na comunidade. Para conter sua selvageria, os tebanos eram obrigados a entregar-lhe todos os meses uma criança do sexo masculino para ser devorada, como decretara o oráculo. Isso era um sacrifício terrível e parecia impossível matar a raposa, pois estava escrito que nenhum homem ou animal seria capaz de superar sua velocidade e agarrá-la. Como se isso não bastasse, a raposa estava sob a proteção de Poseidon, o deus do mar. Anfitrion, quase em desespero, finalmente recebeu a ajuda de Céfalo, rei de Atenas, que lhe emprestou Lélape, um cão cujos poderes dados pelos deuses asseguravam-lhe jamais perder sua presa. Mas traga-o de volta assim que puder, pediu o rei. Lélape é um animal sagrado, foi um presente de Deus para a Europa, filha de Agenor. Anfitrion pegou o cão e saiu a perseguir a tal raposa. Lélape logo identificou o cheiro e começou a caçá-la. Assim, a raposa que nunca poderia ser capturada e o cão que nunca perderia sua presa entraram numa luta selvagem. Aqui, note, né? É outro tema também maravilhoso da mitologia e da mitologia grega, né? Você tem uma espécie de paradoxo aqui, né? Porque de um lado você tem um animal que segundo, né, se dizia, segundo uma espécie de decreto divino, nunca poderia ser capturada. E de outro lado você tinha um outro animal, né, que nunca perdia sua presa. Como é que você vence, né, uma batalha dessa? Como é que você vence uma batalha se, note, é como se fosse o par do outro, né, e ao mesmo tempo negasse o outro, né? Porque, então, note que havia uma espécie de paradoxo instituído a partir de agora, nessa caçada, né? Uma nunca poderia ser capturada, o outro nunca perdia sua presa, né? Aí vamos ver como é que os deuses resolvem, né, esse paradoxo, né? Qual dos dois venceria? Aquilo era um problema, não só para Anfitrião e os tebanos, mas também para os próprios deuses, né? Porque essas duas coisas, né, eram decretos divinos, né, que tiveram de se reunir e examinar o caso. Se Lélape pegasse a raposa, de que serviriam as palavras escritas pelas moiras? Sem falar no fato de que todas elas temiam a ira do protetor Poseidon. Por outro lado, se o terrível animal escapasse, de que valeria o dom de Lélape? Quanto aos deuses, ousaria algum deles resistir à vontade de Zeus, que certamente exigiria a vitória de Lélape? Enfim, o próprio Zeus encontrou uma solução de seu agrado e de aceitação geral. Ambos, Lélape e a raposa de Teumaço, transformaram-se em estátuas de pedra. Então, ou seja, é como se a solução fosse o seguinte: olha, a gente como que congela essa disputa, né? Faz uma espécie de retrato eterno dessa disputa, de modo que ninguém perdeu, ninguém venceu, né? Mas aí a solução, assim, não deixa de ter, de fato, uma dose de beleza, né? É igual aquela solução famosa também que Salomão dá àquela disputa entre duas mulheres. Vocês conhecem essa história de Salomão? Ele é reivindicado, né, para ser o juiz, né, de uma disputa, né, entre duas mulheres que diziam que eram filhas de uma mesma, filha não, mães de uma mesma criança, né? É claro que isso não podia ser, né? Então ele tinha que descobrir quem é que estava mentindo. E aí ele dá lá a sua só lembro da Dilma, no fim todo mundo perde.
E aí ele tem um gesto, uma solução assim, muito, muito sagaz, que, na verdade, esse episódio é para mostrar a sua sabedoria, né? Eu recomendo que vocês procurem lá depois a história, né? Não vou dar o spoiler aqui, né? Mas é uma belíssima solução que ele dá, né? Então, essa também é uma bela solução, porque, veja, ele, nessa solução, se conserva aquilo que foi vaticinado, cada animal, né? E, por outro lado, é também uma solução para o anfitrião. Porque, ó, de certa forma, ele se livra de fato da raposa, né? Então, portanto, o anfitrião não pôde devolver o cão sagrado, Acéfalo, mas compensou sobejamente por isso, dando-lhe uma das ilhas que mais tarde tomou dos Telébos, agora conhecida como Cefalônia, nome originário de seu novo rei, Céfalo. O que mais importava, afinal, era Tebas ter se livrado de seu sacrifício de sangue. E com isso, o anfitrião obteve aquilo de que precisava. Não apenas um exército, mas um grupo de soldados dispostos a servir e oferecer suas vidas ao salvador das crianças de Tebas. Só então o anfitrião pôde cumprir a promessa feita a Alquimene. As bodas foram celebradas, mas só celebradas, pois tão logo terminou a cerimônia, o anfitrião disse adeus à sua noiva e assumiu o comando da luta contra os Telébos. Alquimene voltou ao palácio, trancou-se em seu quarto e esperou pela volta do marido, a quem ela mesma mandara para a guerra, embora amasse de todo o coração. Todas essas coisas aconteceram pela vontade do poderoso Zeus, Senhor dos deuses e dos homens. Seus planos seriam postos em execução. Depois de Alquimene ficar sozinho alguns dias, Zeus tomou a forma de anfitrião, abriu a porta do quarto da jovem noiva e se precipitou, exclamando entusiasticamente: Vitória, uma grande vitória! Esmagamos os Telébos! E, com uma expressão de grande júbilo, tomou-a nos braços e a beijou. Depois contou-lhe toda a história da batalha de que teria participado, engenhando relatos vívidos de feitos corajosos. Aqueles detalhes deram um toque final à dissimulação. Convencido de que aquele homem era seu marido, Alquimene abraçou Zeus sem a menor desconfiança e passou uma longa noite de felicidade com ele. Não foi uma noite como as outras, mas uma noite que durou 3 noites seguidas. Tal foi o desejo do poderoso Zeus. Para conseguir isso, ele convocara Hermes e mandou até Hélios, o Sol, informando de que, por ordem de Zeus, já estou até vendo, de que, por ordem de Zeus, devia ficar em seu palácio brilhante o dia inteiro, sem cumprir sua habitual jornada pelos céus. Feito isso, Zeus enviou Hermes até as horas, de modo a impedi-las de aprontar os cavalos alados e o deslumbrante carro de Hélios, uma vez que, assim feito, mesmo que não quisesse, o deus do dia se veria resignado a obedecer. Entender essa parte aqui, porque essa parte faz referência a histórias mitológicas, talvez vocês não conheçam, né? Hélios era o deus do sol, né? Então, qual era a explicação que se dava, então, para o nascer, né, e o pôr do sol, né? A transição que o sol faz durante o dia, né? A explicação mitológica era: o sol, né, ele era colocado numa grande biga, né? Uma biga é uma espécie de um veículo, né, um carro puxado por cavalos, né? Era colocado, então, ele era colocado numa enorme biga, e Hélios, toda manhã, né, ele pegava e fazia aquele percurso que nós conhecemos do Sol, né? Então ele ia, né, saía ali, subia até né, meio-dia, depois ia descendo. Então, ele fazia esse percurso todos os dias. Todos os dias ele fazia esse percurso. Para ele fazer esse percurso, era necessário que a sua biga fosse preparada, né? E quem preparava a sua biga eram as horas. Então, as horas era que pegavam os cavalos que eram muito fortes, né, e bufavam fogo pelas narinas, né, e colocavam os cavalos, né, ligavam os cavalos à biga, colocavam o sol, e aí Hélios fazia o trajeto todo dia. Inclusive, há um mito que eu recomendo que vocês leiam, é um mito curtinho que vocês encontram fácil, acho que nesses textos que eu coloquei lá, inclusive, nos livros tem, que é o mito de Faetonte, a queda de Faetonte. Interessantíssimo. Faetonte é filho de Hélios, né? E um dia ele pede para o pai para poder fazer, para ser ele, né, quem vai domar os cavalos, domar não, né, que vai conduzir a biga.
Aí vejam lá o que acontece, né? O mito de Faetonte, procurem aí. Então é isso que ele... Então qual é o que ele está dizendo aqui? Ele está falando assim, você vai lá no Hélios e diz para ele não sair com a biga dele. Ou seja, o que significa dizer, o sol não vai sair, então vai continuar noite, né? E depois vai nas horas, que é quem prepara o cavalo, diz para elas não prepararem a biga. Porque, assim, ainda que Hélios se recuse a fazer aquilo, ele não vai poder sair porque as horas não teriam preparado o seu cavalo. Então é isso que está escrito aqui, tá? Para vocês entenderem. De bom ou de mau grado, Hélios deixou de fazer seu trajeto diário pela face da terra e permaneceu em seu palácio resmungando. Ora, como andam as coisas? Era melhor quando o grande Cronos comandava. Naquela época, pelo menos, sabíamos a diferença entre o dia e a noite, e ele não deixava sua esposa para sair correndo atrás de aventuras em Tebas. Mas Deus ainda não tinha terminado de dar suas ordens a Hermes. E o mensageiro dos deuses foi, em seguida, até Selene, que é a lua. Aí tinha a deusa da lua, que era Selene, né? Ordenar-lhe que prolongasse sua permanência no céu. A lua, como seu irmão, o sol, não teve escolha senão acatar a ordem. Por fim, Hermes foi até Hipnos, o deus do sono. Aí fica claro, né, gente? A hipnose, né? Hipnose, né? Hipnos era o deus do sono, né? Que inclusive era irmão da morte, né? O sono era irmão da morte. Não sei se vocês lembram quando a gente leu a Teogonia, né? Ambos são irmãos, né? Então ele foi até esse deus. Ó, 3 irmãos, né? Era Hipnos, que era o deus do sonho. Eu não vou lembrar o nome grego, mas aí você tinha o deus do sonho, que tinha Hipnos, que é o deus do sono, né? Tinha o deus do sonho e a morte, né? Os 3 irmãos. Então disse-lhe que... Professor? Desculpa? Do sonho é Morfeu? Morfeu. Tem um Morfeu. Morfeu. É verdade, o Morfeu ele tem uma conexão com o sono, mas eu não me lembro exatamente qual é. Mas eu acho que ele não é o deus do sono. Eu acho que ele é uma figura que tem uma... tem uma história própria e tem uma conexão com o sono, mas eu não me lembro exatamente qual é. Mas vale a pena, vou relembrar. Mas, de fato, você tem até aquela expressão assim, cair nos braços de Morfeu, né? Que significa dormir, né? Pode falar, Giovana. Assim, é que agora lendo esses textos da mitologia grega, eu fico percebendo muita coisa, tipo, igual a Kalani disse agora, tipo, sobre Morfeu, já me lembrou um mito, que era o mito de Orfeu, que, se eu não me engano, é que a Eurídice morre e acontece um monte de coisa lá. E eu acho muito legal que, sabe, um vai complementando o outro. Porque tudo vai formando uma espécie de grande narrativa mítica, né? Uma grande narrativa mítica. Porque, note, gente, a mitologia, ela é a antecessora da história. Entendeu? Ela antecede a história, essa disciplina que hoje nós conhecemos, né? Ela pretendia, entre outras coisas, ser também uma digamos, nos tempos em que as pessoas reputavam a ela valor de verdade, né? Em um sentido que para a gente hoje pode parecer estranho, né? Ela era também a história, ela contava uma história, no sentido que nós hoje damos a esta palavra de história, né? Então, é claro que ela precisa de alguma forma organizar as coisas num todo mais ou menos coerente, né? Que é uma das, digamos assim, acho que uma das funções da história que aparentemente a história moderna procurou abandonar, né? Por alguma razão que eu não entendo. Ela se ocupa muito de fazer narrativas micro, né? Tal da micro-história, né? E em alguns casos até se nega deliberadamente a fazer, digamos, essa organização mais abrangente, né? Mas ela sem sombra de dúvida, antecessora da história, ela está na linha ali de formação, né? Uma vez até um professor falou assim, o Heródoto não era historiador, né? Porque Tucídides era historiador. Eu falei, bem, não é historiador, não, mas é claro que está na linha de desenvolvimento da história, né? E ninguém pode cobrar, né? Esse sujeito que viveu lá antes do desenvolvimento do método científico moderno, né? Que produzisse ciência nos termos que nós produzimos, ou mesmo que foi produzido depois, né? As coisas se desenvolvem num processo, né? Por que ele fala isso, né? O professor diz isso? Porque, de fato, Heródoto, muitas vezes ele coloca ali
nas suas narrativas, né, elementos mitológicos, né? Embora ele mesmo observe às vezes que ele duvida daquilo, né? Mas era o que ele tinha disponível, né? Não tinha o que ele podia fazer, né? O método dele, que era de consultar várias fontes, né? Ouvir as várias versões, tentar chegar a uma síntese, de alguma forma produziria isso, né? Num certo sentido, porque as versões que circulavam eram as versões mitológicas, né? Mas eu acho muito legal também, assim, você vê toda essa narrativa, as coisas se conectando, né, uma coisa com a outra, né? É muito bacana. Vamos lá, então. Aí, então, ele... Pode falar, Kalani. Só uma coisa que eu lembrei aqui, porque a gente está estudando Aristóteles, né? Poética de Aristóteles agora. E aí eu até marquei uma parte que ele tinha falado aqui. Por tal motivo, a poesia é mais filosófica e de caráter mais elevado que a história, porque a poesia permanece no universal e a história estuda apenas o particular. Nossa, é conhecido, né, esse fragmento da Poética de Aristóteles, né? E assim, daria discussões muitíssimo interessantes, né? Porque a gente poderia, né, colocar em questão o seguinte ponto, né? Por que aquilo que fala do universal, digamos, seria superior àquilo que fala do que é específico, né? Mas assim, vou entrar nessa discussão que seria, acho que a gente desviaria, mas assim, é uma excelente citação, uma dessas muito memoráveis. Pode falar, Ana. Você considera, tipo, fazer específico, você fala, tipo, estudar a Revolução Francesa, estudar separado, assim, não, tipo, a história como toda, desse jeito? Vamos pensar o seguinte, né, tentar entender aquele Aristóteles, né? Quando ele fala da universalidade, então, basicamente, por exemplo, quando você pega um mito como o mito de Hércules, né, note, ela não fala se a gente admite como mito, ele não se refere a nada especificamente da realidade, né, mas é por isso mesmo que ele consegue falar de coisas mais universais, por exemplo, da condição humana, digamos assim, né? Certos aspectos que seriam, segundo, digamos, a visão de Aristóteles, persistentes na história, em toda a história humana. Né? Vamos pensar assim, aspectos como a luta do homem contra as forças destruidoras, imaginemos, entendeu? Isso é um elemento, digamos, que de tão universal, a gente poderia encontrar em vários episódios históricos, entendeu? O episódio histórico, ele como que realiza ali, de forma mais limitada, alguma coisa que é mais universal. Não sei se a Kalani concorda com essa interpretação, se ela tem uma outra. O que você acha, Kalani? Eu pensei bastante sobre o que ele tinha dito e agora que eu tô começando a entender, porque eu pensei o que seria esse caráter universal na história, porque na história que é apresentada pra gente, na escola mesmo, livros de história, não tem esse caráter universal. Eu não sei nem se nem o curso de história existe esse caráter universal. Eu só consegui ver esse caráter universal na história quando eu li Homo Sapiens, do Yuval Harari, você não vai falar? Uhum. Ali Sim, ele vai falar assim, da história da humanidade, desde o começo lá até agora, o ser humano em relação à tecnologia, em relação à natureza, em relação aos outros animais. Nessa perspectiva, eu estou viajando. Não, acho que é por aí mesmo. Eu li o Sapiens também, confesso que não gostei muito, tem algumas críticas, mas tudo bem, vamos deixar isso de lado por hora. Eu também. Mas, mas eu acho que é o seguinte, sim, eu acho que, veja, a gente costuma usar essa palavra universal quando a gente quer se referir àqueles aspectos da vida, pensando aqui no ser humano, né? Obviamente você poderia utilizar em outro contexto, mas aqueles aspectos da vida humana, né, que se repetem, né, independentemente de situações específicas. São aqueles aspectos, digamos, mais determinantes da própria condição humana. Por exemplo, vamos pensar assim, eu poderia dizer que o trabalho, né, vamos, por exemplo, aqui, né, convocar aqui Marx, né, o trabalho é um aspecto universal da condição humana. O que significa dizer, né, qualquer que seja a civilização, qualquer que seja a época histórica, né, seja qual for essa civilização, essa época histórica,
o trabalho é uma necessidade insuperável. Ou seja, o trabalho, em que sentido? Que nós precisamos, nós sempre precisaremos interagir com a natureza para, a partir dessa interação, produzir aquilo que é necessário para a nossa sobrevivência. Vocês concordariam com isso? Então, nesse aspecto, o trabalho é um elemento universal do ser humano. Não importa. Agora, veja, ele é um elemento universal, mas em cada época histórica, em cada forma social, em cada forma econômica, em cada civilização, ele pode assumir traços bem diferentes. Então, veja, se nós recuamos e olhamos, por exemplo, para o Neolítico, vamos pegar um período bem distante, né? Obviamente que quando você olhar um homem trabalhando ali, você vai ver algo muito diferente do que nós fazemos hoje. Você não vai ver o sujeito na frente de um computador, por exemplo, digitando, né? O meu filho, inclusive, é engraçado, sabe? O meu filho, esses dias ele falou assim, papai, ele sentou na frente do meu computador e falou assim, papai, eu tô trabalhando. Aí ele sentou na frente do computador e ficou assim, ó, digitando. Por quê? Porque para ele trabalhar é isso, porque especialmente agora que a gente tá na pandemia, né? Eu trabalho muito no computador. Às vezes ele chega assim em mim, né? Aí eu falo, beijo, papai tá trabalhando. Aí papai tá o que papai tá fazendo? Na frente do computador digitando alguma coisa, né? Então na cabeça dele, trabalhar é isso. O gesto que ele usa para dizer que tá trabalhando é ficar na frente do computador digitando. Né? É claro que isso é próprio dessa época, óbvio que eu não posso, né? Então, esse tipo de trabalho não é universal. Agora, o trabalho é universal. Poderiam pensar assim também. A organização da vida de forma coletiva, poderia dizer, é também um aspecto universal do ser humano. No sentido de que, em todo qualquer tempo histórico, toda qualquer civilização, a gente vai ter que organizar as coisas nesses termos. Agora, mais uma vez, né? Como a forma dessa organização, aí ela, digamos, ela não é universal. Ela é específica, ela observa certas determinações históricas. Diga, Ana. Então, o que ele quer dizer é que a poesia analisa essas coisas da forma universal, enquanto a história vê elas em como elas estão acontecendo naquele tempo. Isso. A história, ela, digamos assim, ela se ocuparia de fazer um relato. É claro que também outra coisa que a gente tem que levar em consideração é que a gente tem que pensar que a Kalani fez uma observação muito interessante. Ela disse assim, porque quando eu estudei no ensino médio, então o que ela está dizendo é o seguinte, ó, a minha experiência, a experiência que eu tive, né, com isso que se chama história, né, de fato, parece que não tem conexão com essas ideias mais universais, né? Então eu tenho que lembrar que também Aristóteles tem uma certa concepção de história, que não é propriamente a concepção moderna, etc. e tal. Mas eu acho que, ainda assim, dá para a gente entender o que ele está dizendo. E acho que é por aí mesmo, Ana Clara. Veja, a ideia é o seguinte, a poesia, a literatura também, né? Porque Aristóteles fala de poesia, mas a gente tem que também lembrar que quando ele está falando de poesia, a poesia é uma palavra que a gente está traduzindo do grego, que é tekne, né? Não, desculpa, tekne não, tekne é arte, desculpa, né? Quando ele está se referindo à poesia, ele não está falando só aquilo que hoje nós consideramos como poesia, né? Hoje nós consideramos como poesias aquilo que não é prosa, né? Para a gente também não entrar aqui em muitos detalhes, né? Mas a gente poderia ali, se a gente quisesse fazer uma atualização desse fragmento, trocar poesia por literatura. E acho que valeria ainda, estaria valendo, né? A ideia de que a literatura tende a ser mais universal do que... Só um minuto, gente. Ok. Sim, tá falando, né, que poderia trocar aí a palavra poesia por literatura nesse fragmento, né? Então, basicamente, a ideia é o seguinte, na literatura, via de regra, mesmo quando a gente narra um certo aspecto específico, né, esse aspecto específico ele comparece como uma espécie de símbolo ou ele aponta para o universal. Eu vou tentar dar um exemplo, eu sei que não...
desculpa que não é um bom, talvez não seja um bom exemplo porque vocês não conhecem, mas, por exemplo, quando você lê um livro como Os Irmãos Karamazov, do Dostoiévski, né? Veja, o livro ele narra a história de uma família russa que vivia no século XIX. Transição do século XIX para o século XX ali, mas final do século XIX. Né? Cara, muito específico, né? Uma família russa, né? Século XIX. E mesmo assim, você tem ali vários elementos que são assim, muitos daquele momento histórico. Você tem, por exemplo, aparecem ali os representantes das ideias liberais, né? Aparece ali o representante, digamos, das ideias mais tradicionalistas, ligadas à religião católica ortodoxa, o cristianismo ortodoxo que era a religião, né, da Rússia predominante, etc. e tal, né? Só que é interessante como o Dostoiévski ele usa de todos esses elementos muito específicos, né, e revela algo ali, né, que aponta para o universal, que é a consciência, a forma própria da consciência humana. Nesse livro, né, não vou dizer que ele defende uma tese, provavelmente realmente tese, né, mas nasce, digamos, a concepção da consciência polifônica. Vou explicar aqui, mas basicamente a ideia de que a nossa consciência ela é formada por várias vozes, entendeu? Várias vozes que ficam se digladiando, ficam uma espécie de permanente debate dentro da gente. Então, é isso que a nossa consciência. Nossa consciência não é uma espécie de unidade, assim, né? Então, tem uma figura que expressa isso de forma mais forte, digamos assim, né? Que é o Ivan. Né? Ele é um sujeito em que, digamos, a consciência vive buscando, digamos, essa ideia, essa unidade, né, superar uma espécie de impasse e debate que se dá dentro da consciência dele e não consegue, ela não consegue encontrar, né, ponto de API que permitir essa superação. Então, tem todos esses elementos específicos, mas de alguma forma ele aponta para alguma coisa que é universal. Então, eu acho que seria mais ou menos isso que essa observação de Aristóteles problematiza. Diga, Ana. Professor, mas por que ele está comparando exatamente a história e a poesia, que no caso seria a literatura? Tipo, por exemplo, a filosofia meio que também faz isso, né? De analisar as coisas universalmente. Por uma razão interessante. Uma razão muito interessante que depois vai ser explorada no século XX. Tem até um texto que eu li uma vez de um francês, um historiador francês, chamado Roger Chartier, porque a história e a literatura usam a mesma linguagem. A história e a literatura são, em última instância, assim, narrativas. Concorda? As duas estão narrando coisas. Então, esse é até um problema aqui, por exemplo, nesse texto do Roger Chartier, né, ele vai discutir, né? É como se você tivesse como se tivesse nossa, difícil assim, mas você tem o mesmo aparato simbólico para você falar, para você fazer uma narrativa imaginária e uma narrativa não imaginária, uma narrativa que quer, digamos, reportar alguma coisa que tomou lugar no mundo, tomou lugar na realidade. Por isso que ele está fazendo essa comparação, porque ambas utilizam os mesmos recursos linguísticos. Ambas são artes de narrar, num certo sentido. Entendeu? Entendi, mas tipo, era assim desde a época dele, do Aristóteles? Sim, a literatura, por exemplo, ela fala de poesia aí, mas acho que a Kalani vai concordar comigo, né, que Aristóteles, ele nesse livro, né, dois gêneros literários que aparecem com muita força é o gênero épico e o gênero dramático, a tragédia, principalmente. Entendeu? Que são dois gêneros narrativos, cada um com suas particularidades.
Podemos avançar, gente? A discussão está muito bacana, eu só estou com medo de estar desviando muito e confundindo vocês aqui com essas Professor, divagações. tem uma coisa que eu lembrei quando você falou de Dostoiévski. É a mesma coisa quando a gente pensa em relação a uma obra que foi escrita há muito tempo e a gente fala, nossa, isso aqui continua muito atual. Continua muito para os tempos de hoje. Ou seja, universal. Exatamente, porque a gente vê alguma coisa que permanece ali, né? Você vê assim, caramba, de tudo isso... Pô, boa. Eu li, nessa pandemia, eu li um texto chamado O Diário do Ano da Peste, do Daniel Defoe. É uma... Até nisso é interessante, porque ele é metade ficcional, metade não ficcional, porque é uma narrativa ficcional, mas ela é toda produzida com base em uma pesquisa que o autor fez sobre a epidemia de peste que aconteceu na Inglaterra, se eu não me engano, em 1788, 1789, ou 1790, não me lembro exatamente o ano, mas por aí, no século XVIII. Então, o que ele faz? Ele pega ali aquele evento real que aconteceu, a epidemia, levanta registros, por exemplo, do número de mortos, inclusive ele coloca esses registros no texto dele, né? As ações que foram observadas, etc e tal, né? Aí ele pega isso aí, né? E faz uma narrativa ficcional, entendeu? Uma narrativa ficcional que procura reproduzir, digamos, o que realmente aconteceu, né? Ele vai reportando coisas que realmente tomaram lugar nessa peste, né? Mas o personagem principal é uma figura ficcional, etc e tal. Gente, aí olha o que acontece lá. Aí você tem as pessoas que, primeiro, tentam esconder a pandemia, dizem que ela não existe. Você tem as pessoas que procuram ganhar dinheiro vendendo um remédio que não curava a peste. Você tem a briga das pessoas que precisavam ser... o governo institui lá quarentena, né, para algumas pessoas, né, e as pessoas não querem ficar quarentena. Cara, aí você começa a falar, meu Deus, a mesma coisa. Então você nota assim, gente, né, tem aspectos universais nesses eventos, né. É claro, a gente tem que tomar muito cuidado também com esse tipo de raciocínio, né, porque às vezes essa universalidade que a gente vê, isso aqui é universal, mas veja, tem que tomar cuidado com isso. A gente pode fazer parecer que então será sempre assim, é uma espécie de sina. Não necessariamente. Se as coisas são muito iguais, a gente pode, por exemplo, tentar investigar as condições em que essas duas coisas ocorreram e verificar o que há por trás ali, né, que, digamos, tende a produzir essas coisas similares, né? Às vezes você muda uma coisa e pronto, aquilo que aparentemente era universal desaparece. Né? Então, tomar cuidado. Mas, bem, acho que deu para entender, né? Vamos continuar a leitura aqui, gente? Vou sugerir o seguinte, né? Como a gente está bem avançado aqui na hora, vamos terminar a leitura do Nascimento aqui, de Hércules, a gente faz alguns comentários a mais e aí deixa a leitura dos trabalhos para a próxima semana, né? Porque não vai dar tempo. Vamos lá. Então a história aqui, né? Voltando para a história, né? Então, Zeus se faz passar por anfitrião, toma a aparência dele, né? E tem essa noite que vale por 3, né? Noites de amor com Alcmene, né? Só que aí depois disso, né? Finalmente rompeu um novo dia. Zeus desapareceu. E, um pouco mais tarde, o anfitrião real entrava em cena. Todo entusiasmado por ter voltado vitorioso, correu para abraçar a noiva. Mas ela, como era natural, não mostrou grande alegria ao vê-lo. Mas você não está contente em me ver? Perguntou o anfitrião aturdido. Por que eu deveria estar? Respondeu Alcmene. Estivemos juntos a noite toda. Não estivemos? O anfitrião ficou confuso com essa resposta, mas estava tão excitado com sua vitória e por estarem juntos que não se deteve a pensar. Em vez disso, começou a descrever detalhadamente a grande batalha e o papel heróico que tinha desempenhado nela. Grandes façanhas, estou certo, meu marido, disse Alcmene, mas não vejo razão para que você as conte repetidamente. Anfitrião não pôde acreditar no que ouvia. Contudo, nada disse a Alcmene. Seguiu o oráculo de Delfos, procurando explicação para as estranhas observações da esposa.
Lá ficou sabendo o que acontecera em sua ausência e também que, no devido tempo, sua mulher daria à luz 2 filhos, um dos quais seria de Zeus e estaria destinado a ser o mais poderoso herói de toda a Grécia. Passaram-se 9 meses, até que, uma noite, quando os deuses estavam comendo e bebendo nos brilhantes salões do Olimpo, Zeus levantou-se da mesa e anunciou. Rapidinho, deixa eu só fazer um parênteses aqui, né? Note que tem um desenvolvimento dessa história aí, que não é narrado aqui, né? Que Anfitrião teria ficado muito irado com o acontecido e teria tentado matar queimada Alcmene, mas Zeus não permitiu, né? E depois disso ele acabou perdoando a esposa, teve relações com ela, e aí ela ficou duplamente engravidada. Ela engravidou de Zeus e de Anfitrião. Então ela carregava 2 filhos na barriga, um de cada um. Né? Um do Deus, né? E outro do marido mortal, né? Por isso que ele fala aqui desses dois filhos, né? Passaram-se 9 meses até que uma noite, quando os deuses estavam comendo e bebendo nos brilhantes salões do Olimpo, Zeus levantou-se da mesa e anunciou: imortais, ouçam minhas palavras. Minha alegria nesta hora é tão grande que eu não posso mais guardar meu segredo. A primeira criança da linhagem de Perseu a nascer esta noite é meu filho. Ela se transformará no maior herói jamais visto antes. E todas as pessoas da Grécia se curvarão diante de sua vontade. Hércules será o seu nome. Aí aqui, vamos lá, né? Porque eu falei, né? Os probleminhas que acontecem. Na verdade, Hércules seria o nome que Hércules terá depois que ele realizar as suas façanhas. Né? Nos textos antigos, né, o nome que ele recebe é Alceu. E faz todo sentido, porque, como eu disse, né, Hércules, ou Heracles, né, nome grego, significa a glória de Hera. Né? E a gente vai ver que não faz sentido ele ser chamado nesse momento por esse nome, né, porque ele vai se tornar a glória de Hera, porque Hera passará a vida toda perseguindo Hércules e impondo a ele trabalhos aparentemente impossíveis. Entendeu? Então, o nome, digamos, que ele recebe de batismo seria Alceu e não Heracles, né? Mas o mitólogo aqui não resolveu não desenvolver essa questão, né? Quando ouviu essas palavras, Hera ficou doida de ciúme. Mais uma vez, seu marido tinha gerado uma criança em outra mulher. Não se conteve e sussurrou algo no ouvido da ardilosa deusa Ate. Né? Vamos ver, essa deusa aí tem papel interessante. Que estava sentada a seu lado. Depois virou-se para Zeus e retrucou: como de costume, você promete muitas coisas quando bebe, mas na manhã seguinte já esqueceu e nada do que disse acontece. Desta vez, quero que jure solenemente, diante de todos nós, que a primeira criança da linhagem de Perseu a nascer esta noite será realmente o grande herói de que falou e que todas as pessoas da Grécia se curvarão diante da sua vontade. Né? No mito, essa fala aqui achei um pouco confusa. No mito é assim: Hera faz Zeus prometer, né, que o primeiro da linhagem de Perseu que nascer, o primeiro da linhagem de Perseu que nascer será o rei de Micenas. Ela não fala de ser o grande herói, mas será o rei. Né? Sem hesitar um momento, sem suspeitar de nada, Zeus fez um juramento que nunca poderia ser quebrado. Né? Sim, ele falou em alto e bom som: juro pelas águas sagradas do Styx, que será como eu digo. O rio Styx era um rio subterrâneo, né, que passava pelo Hades, e que era um rio sagrado, e que os deuses juravam em nome desse rio. E se um deus jurasse em nome desse rio, ele não podia quebrar a sua palavra. Né? Quando Hera ouviu o juramento do marido, sorriu maliciosamente. Acontece que em Micenas, Nicipe, mulher de Stênelo, lembra que Stênelo era irmão do pai de Alcmene, ou seja, então ele também era da descendência de Perseu. Né? E a mulher dele estava esperando um filho também. A diferença é que ela havia gerado essa criança em seu ventre acho que dois meses depois de Hércules.
Então, ou seja, em tese, né, Hércules estava naquele momento com 9 meses, nasceria nos próximos dias, né, e o filho de Stênelo estava com 7 meses. Então, assim, na cabeça de Zeus, né, não passou na cabeça dele a artimanha que a Hera preparou, né. Nícipe estava grávida havia apenas 7 meses, mas isso não se afigurou um problema para Hera. Ela ordenou a Ilítia, deusa dos partos, que corresse a Tebas, prolongasse o trabalho de parto e as dores de Alquimene, e depois fosse diretamente a Micenas para trazer o filho de Nícipe a este mundo antes do tempo. Então, ou seja, ela, né, fez com que Alquimene demorasse mais para parir e produziu um parto precoce, né, em Nícipe, né. As ordens de Hera foram cumpridas ao pé da letra, e assim, a despeito dos bens engendrados planos de Zeus, a primeira criança da linhagem de Perseu a nascer naquela noite foi Euristeu, de Micenas, uma criatura tímida, fraca, empurrada para o mundo 2 meses antes do seu nascimento. A gente vai ver que é importante isso aqui, ó. Ele nasce prematuro, ele nasce tímido e fraco, né? A gente vai ver que fraqueza era o segundo nome de Euristeu, na verdade, né? Era o seu segundo nome. Ele é uma espécie de duplo refletido de Hércules, né? O que Hércules tinha de grandioso e corajoso, Euristeu tinha de pequeno, medíocre e fraco. Uma hora depois, nasceu Hércules, seguido imediatamente por outro menino, Íficles, gerado por Anfitrião. Hércules, né? E Íficles são os 2 filhos de Alquimene, né? Hércules de Zeus e Íficles de Anfitrião. Logo depois do nascimento de Hércules, Hera apresentou-se diante de Zeus. Acho que vou desapontá-lo, ela disse com sarcasmo. A primeira criança da linhagem de Perseu que veio a nascer nesta noite não foi seu filho, mas sim Euristeu, filho de Stênelo, rei de Micenas. E de acordo com seu juramento, será Euristeu quem mandará, e Hércules o obedecerá. E aqui, ó, isso é importante porque a gente vai ver que ela arma a coisa de uma forma em que esse nascimento precoce condena Hércules, condena a vida de Hércules. Hércules passará assim, a sua vida toda agora, né, condenado, ou pelo menos toda não, porque tem um momento que ele se liberta do jugo de Euristeu, mas é praticamente toda, né, subjugado a Euristeu. E é justamente a serviço de Euristeu que ele realiza os seus 12 trabalhos. Zeus ficou mudo de tão furioso. Todos os seus maravilhosos planos haviam malogrado. Era essa a terrível verdade. Euristeu mandaria e Hércules obedeceria. Zeus mesmo jurara isso pelas águas sagradas do Estique. Bem, aí aqui vamos... Já deu aqui já, né? Tem essa outra parte aqui que eu vou contar, eu vou só narrar para não ficar muito longo aqui, porque já está um pouco avançada a hora, para a gente não voltar ela na semana que vem, né? O que acontece depois disso, né? Zeus devolve, digamos assim, né? Faz uma espécie de vingança contra a Hera, né? Ele falou, tudo bem, então vai ser assim do jeito que eu jurei. Euristeu vai se tornar rei e Hércules vai ser seu servo, vai ter que fazer tudo que ele mandar. Beleza. Só que Zeus também, para poder assegurar, digamos, uma vantagem, né, para Hércules, o que ele faz? Ele quer transformar Hércules num imortal. E para Hércules se tornar um imortal, ele precisaria beber o leite de uma deusa, ser amamentado, né, por uma deusa, né? O que ele faz então? Há 2 versões, né? Em uma delas, ele manda Atena fazer lá um ardil contra a Hera. Aí assim, Alquimene coloca o filho dela na floresta, com medo da ira de Hera, né? E aí Atena e Hera estão passeando pela floresta, pelo bosque, né? E Hera encontra Hércules sem saber que ele era o filho de Alquimene, né? E aí fica condoído com aquela situação, pega o menino e dá de mamar a ele, né? E quando dá de mamar a ele, então ele bebe o leite e aí, né, digamos, tem aí a sua imortalidade assegurada, né? Em uma outra versão, Hermes é que participa do engodo, né? O que ele faz? Enquanto Hera está dormindo, ele vai lá e coloca Hércules para mamar no peito dela. E aí ele mama no peito dela, morde o peito dela.
ela lança ele, assim, quando ele morre, ela lança ele para longe e espirra um jato de leite do peito dela e forma a Via Láctea. Daí vem, né, a explicação do que seria a Via Láctea no céu, né? Então tem essas duas versões, né? O importante aí, assim, digamos, é a vingança de Zeus, né, contra a Hera, né? Então aí a gente encerra, digamos, essa etapa do nascimento de Hércules, que ela tomou. Exatamente, né? Ela fica irada também, mas não pode fazer nada, né? Aí, a partir daí, ela começa a perseguir o sujeito durante toda a sua vida, né? Na semana que vem, a gente vai ler um episódio belíssimo também, assim, da vida dele, que se chama A Loucura de Hércules, que é também o episódio que também dá início à sua saga, os 12 trabalhos, né? Os 12 trabalhos de Hércules, eles têm dois sentidos, digamos assim. Tudo vingativo, exatamente, né? Tem um sentido que a gente já vem interpretando, como, por exemplo, o mito de Teseu, que é o dos ritos de iniciação, né? O rito de passagem, né? Uma espécie de ritos pelos quais o herói tem que passar para poder alcançar o status de herói, ou pelo menos honrar, né, o status de herói que ele tem por ser filho de Deus, né? Mas há também, e isso é que torna ainda mais bela a história de Hércules, né? Há também um conteúdo de expiação. Seus trabalhos também têm um aspecto expiatório. E a gente vai ver, né, vinculado a que evento. Bem, sobre o nascimento de Hércules é isso. Alguém quer adicionar alguma coisa, fazer um comentário? Pode falar, Ana. Professor, uma coisa me chamou a atenção quando você lia, que é, tipo, a posição de Zeus. Porque, tipo, quando você assiste alguma coisa que é, tipo, literatura, ou então algum filme, e tem, tipo, o maioral, que é, tipo, o grandão lá, o deus, ou então o rei, ele é meio que incontestável, né? E aí, tipo, as pessoas é considerado alguma coisa ruim, você até insulta ele de alguma forma, mas aí não parece que Zeus é tão essa pessoa, né? Porque, por exemplo, algumas vezes, por exemplo, naquela hora que ele queria que a noite durasse mais tempo, ele teve que pedir para Hélio e ainda teve que criar um mecanismo para caso ele se negasse a fazer o que ele tinha pedido, ele fizesse mesmo assim. Então quer dizer que, tipo, os outros Zeus têm o direito de não obedecer a ele? Por exemplo, quando a Hera cria essas coisas, ela tá meio que sendo contra o próprio o grande deus dela, né? Então é meio estranho isso esse tempo todo. Ana, excelente a sua observação. Eu vou. Peraí, só um minutinho, gente, que eu estou em casa com meu filho aqui, só um minutinho. Opa, foi mal, gente, que eu tô com meu filho aqui em casa sozinho. Inclusive, vou ter que acabar um pouquinho mais cedo, tá? Vou fazer esse comentário, acho que eu não vou conseguir estender muito, que eu tenho que ficar com a criança ali. Mas vamos lá. Então, Ana, excelente observação. Eu acho que vou fazer o seguinte comentário, a ver se você concordaria comigo, né? De fato, soa estranho para a gente essas intrigas que ocorrem, né, ali no Olimpo, quando nós confrontamos a concepção cristã de divindade. Porque, veja, na concepção cristã de divindade, Deus, ele é, de fato, indisputável. Veja, não é nem que... É difícil até você pensar em alguém se rebelar contra Deus, né? Um ser ali que digamos ali do panteão das divindades que se rebele contra Deus, porque a concepção cristã ela construída uma espécie de hierarquia absoluta e plena. É uma hierarquia em que aqueles que estão abaixo da hierarquia, eles não contestam de forma alguma a soberania de Deus.
Até porque Deus é também, o Deus cristão, pensando aqui, né, é também a própria expressão da perfeição. Sendo ele a expressão da perfeição, né, não haveria. Ele é a expressão da perfeição e é a expressão também do poder. Porque, veja, ele é, no certo sentido, né, ele é onisciente e onipotente também. Né? Então, não há nem assim, de fato, não há saída lógica para existir nenhum tipo de contestação da sua soberania. Tanto é que a única contestação que existiu, né, foi de forma muito implacável combatida, vencida, né? Note que a gente não tem nenhuma narrativa, ela pode até existir, talvez até exista mesmo narrações hebraicas, mas note que a gente não tem nenhuma narrativa, pensando na tradição cristã, que conte uma grande batalha existida entre, de um lado, Deus e, de outro lado, o demônio e seus anjos. O que nós sabemos, assim, né, o que se conta, é que simplesmente Deus expulsou o demônio e os seus anjos do céu. Assim, isso reforça, né, digamos, essa soberania absoluta. Note que, por outro lado, se você não usa como parâmetro para sua comparação a concepção cristã de divindade, mas lembra o seguinte, olha, no fundo, quando a gente olha para o Olimpo, e a gente olha para a história da mitologia grega, o que a gente está vendo ali, poderíamos dizer, acho que é sem muito problema, é uma espécie de versão mítica de conflitos que existiram realmente. Veja, eu não estou dizendo que... Deixa eu tentar expressar melhor. O que nós vemos ali é uma versão mitificada, né, daquilo que parece existir de fato na nossa realidade ali, quando a gente tem algum tipo de organização hierárquica da sociedade. Veja, pensemos, vocês assistiram aí eu não assisti, tá? Então eu posso falar um pouco de BC, vocês me ajudem aí, né? Mas me parece que aquela série que fez muito sucesso chamada... Como é que é, cara? Uma série que é ambientada na Idade Média, mas tem uns dragões. Game of Thrones. Isso, Game of Thrones, né? Você veja que, mesmo ali que parecendo tendo o soberano, havia o que havia? Havia as trapaças, né? Havia as tentativas de tomada de poder, não é? Era uma coisa mais ou menos assim? Mostrava uma dinâmica do poder em que a hierarquia ela não era absoluta, ela estava em permanente tensão. Né? Então, é o que acontece aqui na mitologia. Você tem uma hierarquia. Zeus é efetivamente o mais poderoso. Né? Agora, o fato de ele ser o mais poderoso significa que nenhum deus o desafia? Significa dizer que ele não pode ser passado para trás? Veja, se você pensar na realidade, também é assim. Você acha que, por exemplo, mesmo os impérios, pense, por exemplo, vamos pegar o Império Romano. O Império Romano, durante todo o seu período de existência, ele enfrentou rebeldes, mesmo sendo ele um poder infinitamente maior do que aqueles que se rebelavam contra eles. A mesma coisa havia, né? O imperador, ele era, digamos, soberano, mas havia as traições, havia as tentativas de trapaça, havia de tudo enquanto. Então, se você olha o Olimpo desde essa perspectiva, eu acho que você, assim, tende a entender, tá, é claro, né? Porque na vida real é assim mesmo. Na vida real tem as traições, tem as tentativas de você ludibriar, mesmo que você, digamos, não consiga vencer aquele poder, você às vezes pensa, tudo bem, não posso vencer, mas eu vou apurrinhar, pelo menos. Deu para entender o que eu disse ou não? Sim, eu concordo, mas o que me incomoda nessa leitura é que, tipo, eles fazem isso de forma explícita. Tipo, o Zeus, na hora que ele pede pro Hélio, ele já imagina que ele vai negar. Então, ele tem, tipo, o direito de negar a Zeus. Mas, tipo, também essa outra deusa que eu esqueci, o nome que a Hera sussurrou no ouvido dela. A Ati, que é a deusa da discórdia. Seria do engano, aliás.
Uhum. Aí ela vai lá e fala isso na cara de Zeus, que ele mente quando ele tá bêbado e tá, se fizesse isso com o rei lá em Game of Thrones, seria heresia, a pessoa morria, entende? É por Uhum. isso que eu fiquei meio desconfiada. Mas eu acho que eu não sei, eu acho que é, eu tendo a imaginar que na vida real as coisas sempre são um pouco mais assim, menos rígidas do que a gente tende a imaginar. Por exemplo, vamos pensar o seguinte: a gente fala muito assim, né, de que o machismo, o patriarcado da sociedade ocidental, né, etc. e tal, né? Só que note que isso não significa dizer, ainda que a gente, tudo bem, né, a sociedade tem uma marca patriarcal, etc. e tal, etc. e tal, tudo bem, eu não negaria isso. Agora, a gente não pode achar também, seria ilusão achar que isso é uma espécie de regra absoluta que vigorou durante toda a história e que nunca foi rompida. Não é verdade. Veja, por exemplo, na Idade Média, nós tivemos mulheres que se destacaram. Hildegard von Bingen, por exemplo, né, foi uma teóloga, compositora, mística, que ela chegou a ter uma fama que equiparava com a fama do Papa na sua época. Entendeu? Era uma figura de primeiro plano no mundo intelectual de sua época. Uma mulher. Né? Antes dela também tem a Santa Cassiana, também, uma figura, né, também grandiosa. Né? Então, assim, a coisa não é essa. Joana d'Arc, perfeito, muito bem lembrado, Ana Clara. Joana d'Arc, que além de tudo, digamos, ainda tem esse papel militar, né, esse papel militar lá na França, etc. e tal. Então, quer dizer, as coisas nunca são assim tão esquemáticas como nós pensamos. Então, assim, você acha que seria de fato impossível uma figura feminina se dirigir a um rei, a mulher de um rei, falar uma coisa dessa, algo parecido com um rei? Dizer assim, não, você é um beberrão, você é isso, você é aquilo? Será? Eu aposto que durante a história muitas e muitas mulheres tiveram um papel assim, ainda que isso não seja reportado historicamente, mas ele tinha uma relação, assim, digamos, com o rei, em que ela se dava ao luxo de repreender, por exemplo, o rei. Né? Em Game of Thrones isso acontece, inclusive. Tipo, mas elas geralmente levam um tapa na cara, mas, tipo, o rei lá dá um tapão na cara da. Esqueci o nome deles agora, mas tem uma hora que ela xinga eles fazem isso. Mas também tem o contrário. Tipo, quando tem uma vez que a rainha mãe dá um tapão na cara do filho dela, que é o Joffrey. Que ele era uma criança que o pai dele morreu, né? Ele era o. É porque Game of Thrones é muito complexo, mas. Enfim, ele vai lá e fala mal dela e ela vai lá e dá um tapa na cadeira. Ele fica quieto e fala assim: você nunca mais vai fazer isso de novo. Mas eu acho que também, que tipo, se trata de humanos, né? Então nada pode ser tão preto no branco, sempre vai ser desse jeito. Sim. Sim, Giovana, pode falar. Professor, você estava falando sobre isso, né? E eu lembrei, e como você estava falando mais ou menos de Game of Thrones, eu lembrei de uma série que eu assisti, que o nome dela é Reinado. Que mesmo com todo esse mundo muito machista, coisa assim, de que era na época, que assim, se não me engano, passou no século XVII. Então, mesmo com, sabe, naquele tempo tudo sendo muito relacionado ao homem, quem mandava era o homem, coisa assim do tipo. A Mary, que é a rainha, ela é a rainha da Escócia, que tem até a história da briga entre as duas rainhas. Ela se colocava em um poder em que nenhum homem poderia rebaixar ela. Tanto é que tem um episódio que ela chega e fala: olha, eu sou uma mulher, mas eu também sou sua rainha. Vocês têm que se curvar a mim, independente de qualquer coisa. E vocês estavam falando sobre isso e eu lembrei. Certamente. Kalani, pode falar. Professor, assim, eu estava falando dessas figuras, e aí eu lembrei que eu estava folheando esse livro que o senhor passou, eu consegui a edição física, né, o livro de ouro da mitologia, e aí eu vi que tinha
uma mulher chamada Camila, que era a favorita de Diana, caçadora, guerreira e a afeição das Amazonas. E ela não fazia nada que as mulheres da época faziam, nem bordado, nem nada dessas coisas. Ela era uma caçadora, ela era uma guerreira. Então, é uma das figuras aí que eu pensei. Uhum. Queria saber se existe mais sobre ela, porque só tem um trechozinho, mas ela parece uma figura muito interessante. Eu não me lembro dessa, da Camila, mas você falou aí das guerreiras, eu lembrei das Amazonas. Inclusive aparecem aqui no mito de Hércules. Dos trabalhos de Hércules é conseguir o cinto de Hipólita. Hipólita era a rainha das Amazonas, né? As Amazonas, por exemplo, as Amazonas são figuras, né? Uma figura mitológica de guerreiras que eram temidas por todos, né? Elas promoviam uma verdadeira desgraça quando elas se punham em guerra contra uma cidade, né? Então você tem a figura feminina aí, né, de forma bastante também assim militarizada, né, aparecendo aí como uma força, né, física, contra a qual seria difícil se bater. Eu vou dar isso exatamente. Inclusive, Giovana, elas apareceram na mesma, é o mesmo evento, né? Teseu ele vai nesta missão contra as Amazonas convidado por Hércules. Sim, então assim, o que eu acho assim, a síntese é que se a gente olhar de fato, quando a gente usa como parâmetro de comparação, né, a concepção cristã de Deus e a concepção, né, aquela concepção que tem aquela hierarquia absoluta, né, das coisas, né, a gente tende a estranhar mesmo, né? Achar estranha essa relação entre os deuses. Como é que pode coisa... Agora, se a gente vê, por outro lado, né, essa mitologia como uma espécie de versão gloriosa, né, divina, né, dos problemas que os seres humanos viviam ali nas relações de poder, aí eu acho que a gente tende a entender melhor, não é entender, né, mas aceitar melhor, falar, tá, porque o sujeito via isso mesmo. Provavelmente o que eles viam, né? Eles viam as traições, eles viam que, por mais que existisse um poder soberano, né, esse poder soberano ele era confrontado, ainda que por forças inferiores a ele, né? Pode falar, Giovana. Professor, eu acabei de pensar em uma coisa assim, não é muito assim a ver, mas foi uma coisa que me veio à cabeça. Que eu fiquei pensando, será tem alguma história, se o senhor conhece ou não, em que a mulher, como por exemplo Hércules, histórias assim, só que protagonizadas por mulheres? Entendi. Tem várias assim, tem várias figuras femininas na mitologia grega, e figuras femininas, inclusive, assim, de relevo, né? Atena, por exemplo, com o papel, é também uma deusa guerreira, né, além de tudo. Agora, de fato, eu não conheço nenhuma heroína feminina que tenha uma saga, como tem Hércules, como tem Teseu e como tem Perseu. Que tem uma história com aventuras em que ela precisa cumprir vários trabalhos, coisas do tipo. Eu não conheço. Eu acho que não, mas agora que você falou, eu vou até dar uma pesquisada, porque às vezes acaba descobrindo que tem, né? Pode, porque às vezes existe a história, mas ela não tem a mesma né? Não é célebre igual essas outras histórias. Pode ser que exista. Mas é uma boa pergunta. Eu vou dar uma olhada. Vou anotar para dar uma olhada se tem alguma figura feminina assim que tem uma saga própria na mitologia. Algo mais? Professor, outra coisa. Por que Zeus e Hera se casaram? Porque Zeus e Hera se casaram, né? Vejam, quando a gente leu a Teogonia, né? Aí eu expliquei que as hierogamias, né? Hierogamias são os casamentos sagrados, né? Hiero, sagrado, né? Gamia aí de casamento, né? As hierogamias, elas observam uma lógica, né? Que ali aparece como uma lógica que justificaria, digamos, uma certa a descendência, né? Então, por exemplo,
É, Atena, que é a deusa da sabedoria, é filha de Zeus com uma deusa que era a deusa da justiça, não é bem da justiça, na verdade, é uma deusa da astúcia, digamos assim. Né? Então, note, Atena, deusa da sabedoria, é filha de Zeus, o soberano poder, do lado com uma deusa da astúcia, da inteligência. Então, as hierogamias, elas muitas têm essa função. Mas há uma outra coisa também que aparece também um pouco na mitologia, que é o seguinte: assim como ocorria naquela forma social, os casamentos, eles também tinham uma função de selar como é que chama? Aliança? Isso, alianças, exatamente, selar alianças. O que acontece? Não sei se você lembra, mas na teogonia é uma história progressiva em que você vai tendo a troca das soberanias, né? Então você tem o primeiro cosmocrata, que seria Urano. Aí esse cosmocrata é retirado do seu poder por Crono, e aí Crono assume então o poder, e depois Crono, por sua vez, é tirado dessa posição de soberania por Zeus. Né? E para selar, assim, para como que assegurar que os olimpianos, ou os olímpicos, né, os filhos de Cronos seriam eles agora a soberania, né, eles seriam uma espécie de casta que se colocaria acima de todos os outros deuses, né, eles fazem alianças e casamentos entre eles mesmos. E lembrando que, além de serem casados, né, Hera e Zeus são irmãos também, ambos filhos de Crono. Né? É uma forma de você assegurar que, olha, as relações agora de poder estão como que, né, no primeiro plano, né, estão confinadas à nossa geração, a geração dos olimpianos. Então, o casamento deles tem um pouco disso, assim, digamos, de como que firmar e afirmar que a soberania agora pertence aos olimpianos, não pertence aos titãs, filhos de terra, né? Não pertence aos deuses primordiais, pertence aos filhos do caos, né? Pertencem aos olimpianos. Entendeu? Entendi. Outra coisa, rapidinho, é Sim. tipo o juramento que Zeus faz. Então o juramento é mais forte do que a vontade de Zeus? O juramento era um juramento pelo invocando a figura do rio Styx, era não poderia ser quebrado, né? Acho assim, não há uma explicação muito além do, digamos, do seu conteúdo sagrado, né? Não há uma explicação, digamos, que tente dar conta de consequências, não sei, não me lembro bem. Mas o juramento do rio Styx era o juramento que os deuses faziam e não podiam jamais quebrar esse juramento. Era um juramento sagrado. Certo? Pessoal, então, vamos encerrando por aqui. Agradecer a presença de vocês. Na próxima semana, a gente... acho que vai acabar que na próxima semana a gente vai acabar ainda ficando concentrado aí no mito de Hércules. E é aquela encontro temático provavelmente vai ficar para outra semana. Porque o mito de Hércules, como eu falei, né? É muito longo, denso. Inclusive, eu vou ter que fazer vendo aqui o ritmo de leitura, eu vou fazer uns ajustes na próxima semana, para a gente... Acho que eu vou ter que contar mais a história e ler menos, porque senão a gente não vai acabar esse mito tão cedo. Mas também tudo bem, né? Vamos comendo pelas beiradas aí, porque, de todo modo, o mito vai suscitando discussões muito interessantes, como as de hoje, né? Então, também não tem problema não, né? Se a gente demorar um pouquinho mais para a conclusão dessa leitura. Tudo bem? Então, eu vou... sim, vamos assistir o filme, exatamente. Assistam lá o filme Inception, tá? Porque aí depois vai ser uma discussão bem legal que a gente vai fazer aí. Um abraço, cuidar aqui da cria aqui agora.